Um lugar especial que guarda obras raras desde o século XVI e mostra, através da cultura, registros da evolução da sociedade. A Biblioteca Pública de Santa Catarina é uma das bibliotecas estaduais mais antigas do Brasil e este ano completa 171 anos de história. Vem conhecer com a gente no programa Conexão do Bem, que está começando. Desde 1979, a Biblioteca Pública funciona neste edifício no centro de Florianópolis. A estrutura atende diferentes públicos e demandas. Na Semana do Livro Infantil, as crianças são o público principal. Pedro frequenta a biblioteca desde pequeno. Eu gosto de livro de aventura, porque eu posso imaginar as coisas que acontecem. O espaço infanto-juvenil é bem convidativo. O nosso setor, ele foi pensado e ele foi criado para que as crianças, quando elas chegam aqui, elas encontrem um ambiente colorido, um ambiente acolhedor, um espaço onde elas se sintam bem e que queiram retornar aqui à nossa biblioteca. Então, a gente fez um espaço onde elas brincam, elas têm contato com os livros e queiram voltar. Caio já escolheu o exemplar que mais chamou a atenção dele. O livro que mais me chamou a atenção foi esse aqui, do Zé Carioca, que conta sobre a Copa do Mundo de 86. Daí, assim, eu percebo qual que é a diferença do futebol de hoje, do Brasil e de antigamente. E por isso que eu quis pegar esse livro para falar um pouquinho sobre ele. Tem livros e revistinhas para todos os gostos. Aqui tem sempre algo diferente acontecendo. As crianças vêm atrás de livros, atrás de coleções, da literatura, mas elas vêm também atrás de um ambiente onde elas possam se expressar, onde elas possam brincar e também entrar em contato com os livros. Bom, eu gosto de biblioteca e é legal, né? Começar a ler novos livros, eu acho legal, bem legal. Também eu gosto de ler gibi, um monte de tipo de livro. O setor desenvolve projetos especiais para estimular as visitações. Nós temos o projeto Conheça Mais a Biblioteca Pública, que é voltado para as escolas, né, onde os professores entram em contato conosco e nós agendamos visitas das escolas aqui. Então as crianças vêm, conhecem todos os espaços aqui da biblioteca, andam por todos os setores, setores inclusive que elas nem imaginam que existam aqui dentro da nossa biblioteca, e aí eles acabam a visita aqui no nosso setor, conhecendo esse setor colorido, bonito, atrativo, e depois eles pedem para os pais, para os seus responsáveis, trazê-los novamente aqui, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem muito bem aqui e, claro, os nossos livros chamam muito a atenção deles, né? E também temos o projeto Troca-Troca, que nós temos livros infantis que eles trazem um livro de casa deles e trocam por um nosso. Então a gente faz um livro infantil por outro infantil, que é um projeto também que chama bastante as crianças para dentro da biblioteca e que eles gostam muito de escolher um livro novo e deixar um deles aqui conosco para entrar para o nosso acervo. Cissa é escritora. Participando pela segunda vez da Semana do Livro Infantil, ela percebe o quanto a leitura ainda é valorizada. O Bruno nasceu no dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é dia de finados. Tantas atividades que a biblioteca faz nesses 70 anos, a gente vê assim, que a leitura ainda é muito procurada pelas pessoas, né? As pessoas gostam de ler ainda, não só em telas, né, mas em livro principalmente. E a criança vindo aqui nessa semana e durante o ano para as escolas, das escolas vindo para cá, a gente percebe que as crianças ficam interessadas na literatura, nos livros e nos escritores. Então a biblioteca ela proporciona isso também, para as crianças virem aqui, fazer atividades culturais, atividade de literatura
e também para conhecer os 3 pavimentos. Eles fazem uma visita guiada nos 3 pavimentos e conhecem, então, a função da Biblioteca Pública de Santa Catarina, que além de receber as pessoas para fazerem essas atividades de leitura, de cultura, com exposições também as crianças podem conhecer os arquivos, os livros, os escritores catarinenses, que tem bastante livros aqui nessa área também. A biblioteca abriga aproximadamente 125 mil volumes, que incluem livros, periódicos, obras raras, materiais multimídia e coleções especiais. Além disso, faz parte de um sistema que desenvolve ações para potencializar os serviços e recursos oferecidos pelas bibliotecas em todo o estado. Essa abordagem enriquece a experiência dos usuários. Temos como objetivo implantar, ampliar e modernizar as bibliotecas públicas municipais. Como atividade principal que nós temos nesse momento para fazer esse objetivo ser cumprido, nós distribuímos kits de livros para todas as bibliotecas e só no ano passado, de 2024, nós conseguimos enviar 360 kits com mais de 8 mil livros, né? E além disso, prestamos assessoria a todas as bibliotecas, aos bibliotecários, auxiliares de bibliotecas. E uma das demandas maiores das bibliotecas são oficinas. Uma que nós desenvolvemos bastante, e aqui na Biblioteca Pública do Estado, em Florianópolis, a gente tem desenvolvido bem, é a oficina de escrita criativa, onde as pessoas da comunidade se inscrevem, elas vêm e começam a ter exercícios, práticas e provocações para que escrevam contos curtos, crônicas, poesias, mas elas partem sempre de uma provocação, de algumas técnicas, de alguns exercícios de análise, exercícios também de construção de personagem, de narrador. E isso tem mostrado uma grande importância, não só para nós que trabalhamos dentro das bibliotecas, como para a comunidade, porque algumas pessoas já saíram dessas oficinas, publicaram livros e têm dado esse feedback para a gente, né, da Fundação Catarinense Cultura. Isso é algo que a gente vê como importante, até dentro do que tem a Agenda 2030 da ONU. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis é a educação de qualidade. Então, esse serviço da oficina de escrita criativa se encaixa dentro dessa agenda e nós estamos desenvolvendo cada vez mais. E hoje nós temos um grupo que a cada 15 dias se encontra, escreve contos, socializa e futuramente nós vamos compilar esse material e lançar um e-book e também o livro impresso. Aqui eles também desenvolvem a biblioterapia, que ajuda no autoconhecimento com a proposta que vai além da leitura. O que é a biblioterapia? É um encontro em que o mediador ele pega o livro literário, e ele trabalha esse livro com temáticas, o amor, o ódio, a alegria, a felicidade, faz a leitura do texto, abre para o diálogo e ali as pessoas conseguem colocar para fora suas emoções, seus sentimentos, e o diálogo ele vai circulando em torno da temática escolhida para aquele encontro. O resultado disso é positivo. Nós temos algumas pessoas formadas que já têm trabalhado com a biblioterapia nos seus ambientes de trabalho, e a gente vê isso como uma oportunidade que, no mundo pós-pandemia, precisa, né, de que alguém abra espaços para o diálogo, para a escuta, para uma escuta atenta, uma escuta ativa, e as pessoas possam dialogar sobre o que elas estão sentindo naquele momento. Então, a biblioterapia ela está abrindo espaço para isso, né? E a gente tem colhido alguns frutos e, aos poucos, os feedbacks chegam. Ao longo das décadas, a biblioteca adaptou-se aos novos tempos sem perder sua essência. Ser um espaço público de aprendizado, convivência, preservação da memória e que faz parte da história de muita gente, como a Marina. Em 2015 e 2016, eu frequentei uma oficina de escrita e depois disso eu posso dizer que os meus livros chegaram aqui na biblioteca e estão disponíveis para empréstimo. Então essa biblioteca vai muito além do empréstimo de livros. Ela é um ambiente de cultura, é um espaço onde a gente faz oficina de escrita, onde tem exposição, onde as crianças vêm para ouvir histórias e desde pequenos já podem ter esse incentivo de literatura.
Também é importante porque os empréstimos de livro são, às vezes, o único acesso que uma pessoa pode ter em contato com a literatura. É aqui, a partir da biblioteca pública. Nós temos um clube de leitura no Ribeirão da Ilha, onde muita gente vem pegar livro emprestado aqui na biblioteca. Nós temos uma roda cheia onde todos os exemplares são emprestados daqui. Então, essa biblioteca pode fazer a diferença na vida de pessoas que muitas vezes não têm acesso ou que nem conhecem essa biblioteca. Fica o convite. É um espaço de cultura, onde você pode também conhecer autores, escutar palestras, ver lançamento de livros, como eu já lancei um livro aqui. Por isso que esse espaço que está fazendo aniversário é tão especial para mim. Num mundo onde as telas ganham destaque, o bom e velho livro segue sendo uma fonte inesgotável de conhecimento e imaginação. Quando a gente percebe as crianças passando pelas estantes, buscando livros, e quando a gente vê elas concentradas em cima de uma mesa, debruçada em cima de um livro, isso nos alegra muito. E eu, como bibliotecária e também administradora aqui desse espaço da biblioteca, fico muito feliz vendo as crianças entrando aqui na biblioteca, maravilhadas, né, com esse mundo de livros que aqui estão. E a gente sabe que os livros são transformadores, eles transformam a vida das pessoas, e a gente inserindo essas crianças desde criança nesse mundo dos livros, isso é muito positivo para a vida delas. Então a gente se sente realizado. E sempre pensando como a gente pode trazer mais ações e atividades que atraiam elas, que elas continuam voltando para a biblioteca, e que a biblioteca seja atrativa para elas, convidativa, e que elas gostem de estar nesse espaço, de permanecer nesses espaços, e que elas convidem seus amiguinhos para virem também, levem para casa esse entusiasmo. E a gente sabe também que os livros levam a criança à criação, a um imaginário. Ela vai ser uma criança que vai ter facilidade de resolver problemas, porque ela vai desenvolver a criatividade dela, né, o imaginário dela. Então é sempre muito positivo ver as crianças encantadas dentro da biblioteca, né? Sempre felizes com os livros, querendo levar mais livros, vindo com livros para trocar, com o projeto Troca-Troca, conhecendo os nossos espaços, nossos serviços, vendo os olhinhos delas que brilham quando estão aqui dentro. E, enfim, elas ouvindo as histórias, os contadores de história contando histórias, elas interagem bastante. A gente vê que a criançada é curiosa, ela interage, ela está atenta a tudo. O que nós precisamos é trazer coisas boas, trazê-las para esse mundo do livro, né? Esse livro do mundo imaginário, das histórias, né? Para elas conhecerem sempre mais história. Porque a partir do momento que ela ouve, ela gosta de história, ela vai procurar ler outra história, e ela vai procurar por ela, né, conhecer mais histórias. E também depois ajuda ela também a contar essas histórias que ela leu para os amiguinhos, para os familiares, para os avós. É muito bom para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento social da criança. Hoje vimos que a Biblioteca Pública de Santa Catarina não é apenas um local de leitura e empréstimo de livros. É um centro cultural que promove atividades educativas, artísticas e formativas.